Fala, multiplicador, tudo bem com você? Você sabia que você pode ser o dono da sua mente, o senhor dela, mas você também, ao mesmo tempo, pode ser escravo da sua mente? Você sabia que a diferença entre o sucesso e o fracasso começa num lugar muito invisível? Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é por que muitas pessoas hoje, talvez uma dessas pessoas seja você, se torna escravo da mente em vez de se tornar dono dela? E sabe qual que é a resposta? É que, infelizmente, você não cuida da sua vida. Infelizmente, você leva a sua vida como se aqui fosse a última vida sua. Como se tudo acabasse exatamente aqui. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te deu uma vida. E ele ainda falou lá em João 10:10 que ele te deu uma vida em abundante. Jesus Cristo veio e morreu por nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância ainda. Só que o problema é que muitas pessoas não cuidam da sua vida. Muitas pessoas não levam a sua vida a sério. E muitas pessoas deixam a sua vida de lado para ficar cuidando da vida das outras. E a partir do momento que você deixa a sua vida de lado e começa a cuidar da vida das outras pessoas, você se torna escravo da sua própria mente. Sabe por quê? Porque a sua vida, a sua mente, o teu cérebro, ela vai estar na mão de outras pessoas. E outras pessoas vão estar programando o teu cérebro, estralando novos programas para você viver a sua vida. Da mesma maneira, olha que louco, da mesma maneira que as outras pessoas deixam você cuidar da vida delas, você está deixando outras pessoas cuidarem da sua vida. Porque uma pessoa que tem autogoverno, uma pessoa que lidera a sua própria mente, ela não tem tempo para cuidar da vida das outras pessoas. Ela não tem tempo para deixar a sua própria vida na mão de outras pessoas também. Porque ela governa, ela sabe o que ela precisa, ela sabe como o cérebro funciona, ela sabe exatamente como governar a mente para ter uma vida em abundância. Assim já dizia o grande escritor Napoleão Hill, o que a mente concebe e acredita, ela pode alcançar. E a pergunta que eu te faço agora, novamente, o que tua mente está concebendo? O que tua mente está acreditando? Se você parar para pensar, tudo que tua mente está concebendo e ela está acreditando é os resultados que você está tendo na sua vida. E se você não está tendo os resultados que você queria ter na sua vida, é justamente porque você concebeu isso dentro da sua mente, acreditou nisso e aí você conseguiu alcançar. Então, a primeira dica que eu já te deixo logo de cara aqui nesse vídeo é que você pare de cuidar da vida dos outros. Pare de se importar com a vida dos outros, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua mentalidade, meu amigo. Vai cuidar. Cuida das suas emoções, cuida dos seus sentimentos, cuida dos seus pensamentos. Porque se você não cuidar da sua vida, se você não dominar a sua própria mente, se você não for o senhor da sua mente, você se tornará escravo dela. Na verdade, não é nem escravo dela, é escravo de outras pessoas, porque a sua mente, o seu cérebro, vai estar na mão de outras pessoas. Sabe por quê? Porque você está ausente da sua vida, porque você está ausente de si. Você não tem um autoconhecimento, você não tem um autocontrole, e você só sabe cuidar da vida dos outros. Mas aí você deixa a sua vida na mão de outras pessoas para cuidar por você. Então, a primeira dica desse vídeo é: cuide da sua vida. Que a partir do momento que você começar a cuidar somente da sua vida, você vai começar a ver os resultados incríveis acontecer na sua vida. Acredite nisso. E a partir do momento que você começa a cuidar da sua vida, algo começa a despertar dentro de você. Algo começa a querer mudar dentro de você. Porque você viu que você precisava mudar. Você viu que não precisava mudar as outras pessoas, mas sim dentro de você. E aí quando você tem se despertar, você começa a querer ter mais foco, você começa a querer ter mais resultado, você começa a querer ter mais dinheiro. Só que daí vem um segundo erro dessas pessoas quando elas têm um despertar. Elas querem mudar as coisas externas. Elas acham que para elas ter mais foco, para ter mais dinheiro, elas precisam mudar o que está ao redor dela. Ela precisa mudar as pessoas que estão ao redor dela. Ela precisa mudar o ambiente que está ao redor dela. Ou seja, as pessoas acham que precisa mudar as coisas externas e não na raiz. O que você quer dizer com raiz, Luiz? Cara, a raiz, a raiz está dentro da sua mente. Tudo que você apresenta e mostra para o mundo externo é resultado através da sua raiz que está num lugar invisível. Eu gosto muito de comparar um ser humano, o crescimento de um ser humano, como o próprio crescimento de uma planta qualquer, de uma flor, de uma árvore. Até está escrito em Provérbios. Quando você começa a observar a natureza, você começa a observar como Deus quer que você viva. Não está escrito desta maneira, com essas palavras, mas está com o mesmo intuito disso. Quando você começa a querer ter a transformação, é como se fosse uma planta. Você já imaginou uma planta murcha? Sempre morei na área rural, sempre trabalhei com agricultura e pecuária. E eu vejo muito disso nas áreas rurais.
Se você já plantou alguma flor, você vai entender. Muitas vezes, quando nós temos algumas flores no nosso quintal, às vezes você vê aquela flor murcha, e aí você começa a dar remédio para ela. Aí você começa a passar alguns remédios nessas flores, como inseticida, você começa a jogar água, mas aquela flor nada de crescer, aquela flor nada de desenvolver, ela ainda continua ali murcha. E quando você vai ver, quando uma flor se encontra nessa situação, 80% do problema dela está nas raízes. Só que a raiz você não vê. Esse que é o problema. E com o humano, e com o homem, com a espécie humana, é exatamente da mesma forma. Muitas vezes nós se encontramos em lugares difíceis, onde nós estamos murchos, onde nós estamos tristes, onde nós estamos deprimidos, e aí a gente tenta querer mudar, passar remédio ao externo, no mundo externo. Mas a grande verdade é que o problema está aqui, nas raízes. E as raízes estão germinadas e as raízes estão fortalecidas aqui dentro da nossa mente. Porque a parte mais importante de toda a planta é a raiz dela. A raiz é a boca da planta. A raiz é onde vai absorver os principais nutrientes. É pela raiz que a planta vai crescer. É pela raiz que a planta vai beber água. É pela raiz que a planta vai comer potássio, nitrogênio. E é pela raiz que a planta vai desenvolver. Só que essa raiz ninguém consegue ver o desenvolvimento dela. Porque essa raiz está debaixo da terra. E a mesma coisa com o ser humano. A sua mentalidade é como se fosse essas raízes. Está escondida aqui dentro. Você precisa tratar suas raízes. A nossa mente é como se fosse um jardim. Se você não estiver cultivando, se você não estiver cultivando flores, se você não estiver cultivando árvores frutíferas dentro desse jardim, dentro dessa terra fértil, ervas daninhas vão crescer. Não sei se você já fez uma horta na sua vida, mas quando você prepara a horta e não planta nada, daqui 1 mês, 2 meses, aquela horta está cheia de mato novamente, está cheia de ervas daninhas. Então, a sua mente ela é uma terra fértil, é onde as raízes vão se espalhar. A sua mente é uma terra fértil. Se você não estiver plantando mentalidade positiva, pensamentos positivos, pensamentos de crescimento dentro dessa sua terra fértil, ervas daninhas vão crescer. E quando você deixa de cuidar dessa tua terra fértil, desse seu solo fértil, e começa a cuidar da vida dos outros, outras pessoas passam e jogam sementes nesse solo. A pessoa está passando lá na beira da rua e vê, nossa, olha que terra bonita, que terra fértil. Deixa eu jogar uma sementinha aqui, uma sementinha de orgulho, uma sementinha de drogas, uma sementinha de pornografia. E aí aquela sementinha, como você não plantou nada, teve espaço para ela germinar dentro da sua mentalidade. E aí aquela sementinha começa a germinar, começa a crescer. Se você for esperto, você vem logo com rendato, com mata-mata e mata tudo de uma vez só. Mas se você continuar cultivando, se você continuar indo assistindo vídeo pornográfico, se você começar a usar droga, fumar um cigarrinho aqui, fumar outro cigarrinho ali, cheirar uma carreira de pó aqui, você vai estimulando, você vai adubando essa semente que jogaram lá dentro. E logo essa semente se enraiza e fica muito difícil de você converter de novo. De você ir lá e carpir. Vai te gerar muito trabalho para você limpar essa tua terra fértil, de tirar essas ervas daninhas para começar a replantar de novo. O trabalho é o dobro. É muito difícil. Não é que seja impossível, mas você vai ter que gastar muita energia para poder limpar toda de novo essa terra fértil, para poder plantar realmente as plantas e as flores que vão te trazer resultados, que vão fazer você prosperar e crescer nessa vida que Deus te deu. E a pergunta agora que eu faço para você, o que é que está plantado aí dentro de você hoje? O que é? Você já parou para refletir? O que é que está plantado aí dentro de você hoje? Tem mais ervas daninhas ou tem flores ou tem plantas frutíferas? E plantas frutíferas você sabe que pode alimentar outras pessoas, que pode servir outras pessoas também. Então você precisa parar um pouco e começar a analisar o que está aqui dentro. Nosso cérebro ele funciona igual um computador. Tudo você programa aqui dentro. Principalmente o que foi programado na sua infância é o que reflete hoje na sua vida de adulto. Então você precisa saber exatamente, ter um autoconhecimento de si mesmo, o que foi plantado aqui dentro de você. Um exemplo bobo, de tantas vezes a pessoa falar que você não faz nada direito, que você faz tudo mal feito, que você não tem capacidade para fazer isso, que você não tem capacidade para fazer aquilo, você acaba criando uma crença limitante dentro de você, você acaba alimentando uma semente que foi jogada dentro de você.
Não que isso seja verdade sobre você, mas de tanto você aceitar que as pessoas comentem e jogam essa semente, você acaba acreditando que isso é verdade. E isso torna uma crença limitante. E quando você vai tentar fazer um projeto bom, você não se sente seguro, porque aquelas vozes vão ficar dentro da sua mente rodeando. Você não faz nada bem feito, você faz mal, você faz tudo mal feito, você não faz nada direito, você demora para fazer, você é lerdo, você é aquilo. E aí, isso se torna verdade dentro de você. Então, um dos primeiros passos para você começar a ter controle sobre a sua mentalidade e mudar o seu destino é você assumir a sua vida. É você começar a cuidar da sua vida. E o segundo passo, quando você começa a cuidar da sua vida, não é cuidar da sua vida exterior, mas sim do seu interior. O que está programado aqui dentro? É você começar a buscar um autoconhecimento, de entender o porquê que isso está acontecendo, do porquê que você pensa que não é bom o suficiente, do porquê que você tem uma crença sobre não ter filhos, por que você tem uma crença sobre que pessoas ricas são pessoas más. Você precisa entender isso. E por que eu estou pensando isso? Como que isso foi instalado dentro da minha mente? Você tem que buscar essas memórias. Então, quando você começa a identificar esses pensamentos negativos, aí você começa a ter uma transformação. Porque quando você identifica os pensamentos negativos, você identifica as memórias que te causaram essa programação dentro do teu cérebro, você começa a entender o seu estado atual. E quando você entende esse estado atual, é simples, cara. Da mesma forma que foi programado e instalado dentro de você, você vira esse drive. Por exemplo, eu dei o exemplo de que você tem uma crença que não é bom o suficiente fazer. A pessoa que tem uma crença que não é bom o suficiente, ela nunca vai se sentir preparada. Ela nunca vai se sentir preparada. Ela vai sempre estar buscando curso, ela sempre vai estar fazendo treinamentos, mas ela nunca vai pôr em prática o que está aprendendo, porque ela não se sente preparada. Porque logo ela tem uma crença instalada dentro dela que ela não é boa o suficiente. E como essa crença foi instalada, geralmente essa crença é instalada por repetição. Então, na infância dela, principalmente na infância dela, talvez professores, amigos, pais, devem ter dito para ela que ela não fazia as coisas direito, que quando ela ia fazer ela tinha muita dificuldade, que ela fazia as coisas mal feitas, que ela era uma menina burra ou um menino burro. E isso criou uma crença dentro dela. Agora você precisa inverter isso. Da mesma forma que foi colocado através de repetição, você precisa inverter de uma forma positiva. Você diz para você, escreve no caderno, grave no celular e diga para você mesmo: estou em constante crescimento e posso aprender tudo o que eu preciso. Aí quando você vira essa chave e começa a repetir, e pode falar na frente do espelho, é sério, é dessa maneira que vai instalar um novo drive dentro de você. Ah, Lutz, eu vou ficar falando na frente do espelho que eu não doido? É dessa forma, porque foi dessa forma que colocaram dentro da tua cabeça e você acreditou. Estou em constante crescimento e eu posso aprender tudo aquilo que eu preciso. Estou em constante crescimento e posso aprender tudo aquilo que preciso. Estou em constante crescimento e posso aprender tudo aquilo que preciso. E aí você começa a gerar sentimento e gera emoção dentro de você, porque quando gera sentimento e emoção dentro de você, com uma afirmação dessa, o teu cérebro ele responde mais rápido. Em vez de você programar isso em 3 meses, você acaba programando em um mês, quando você gera emoção. Então você grita, você fala alto, você vibra, né, na frente do espelho falando isso. Cara, você deve estar aí, putz, eu não vou fazer isso. Então você não vai mudar de vida, porque é assim que você instala uma crença dentro de você. Ou é por repetição, ou é por um forte impacto emocional. É dessa maneira que as crenças são instaladas dentro do teu cérebro. Então, multiplicador, não importa onde você nasceu, não importa o que falaram para você, não importa o que aconteceu com você, e o que importa é o que você fez com isso. O seu destino sempre vai começar aqui, sempre vai começar na sua mente, para depois ir para o mundo externo. A mente é um verdadeiro campo de batalha, e só vai vencer quem assume o controle dessa batalha. Esse é o grande vencedor. E eu te pergunto, depois desse vídeo, o que você vai plantar na sua mente a partir de agora? Me diga, o que você vai plantar na sua mente? Escreva aqui no comentário, se você chegou até o final desse vídeo, até nessa parte, escreva aqui no comentário: eu vou assumir o comando da minha vida. Eu vou assumir o comando da minha mente. Eu vou cuidar da minha vida. Deixa um desses comentários aqui embaixo. Fico muito grato por você ter chegado até aqui no final desse vídeo e espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, eu tenho certeza que você precisa mandar para uma outra pessoa. Precisa mandar para uma outra pessoa que vai precisar ouvir disso. Então manda para essa pessoa, compartilha. Não esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo também. Então, um forte abraço para você, multiplicador, e até o próximo vídeo, hein?